alguns comportamentos de risco para a nossa saúde mental, biológica e física. Sobre isso que o programa Vivências vai falar com você hoje. Oi pessoal, tudo bem com você? Com vocês? Mais um programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. Seja bem-vindo a esse espaço onde nós refletimos sobre a nossa saúde como um todo. Refletimos sobre a nossa saúde mental? Sim, mas refletimos também sobre a nossa saúde como um todo, holisticamente, seja biológica, física, enfim. Nós falamos aqui assuntos relevantes para o nosso desenvolvimento e quero falar com você hoje um alerta super importante que eu acredito que todos vocês tiveram acesso, ou a maioria, né, de vocês tiveram acesso a algumas reportagens de situações extremas que vivemos aí nos últimos tempos sobre uma intoxicação que muitas pessoas, infelizmente, vivenciaram com metanol. Então eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso, não somente no âmbito de saúde pública ou de questões mercantilistas e tudo mais, mas em relação aos nossos comportamentos também, as nossas escolhas, fatores psicossociais que podem estar em volta, em torno de alguns comportamentos de risco, tá? Não vamos fechar em uma causa ou outra, porque grandes problemas que nós enfrentamos, eles advêm de grandes fatores e de diversos fatores e diversas causas. Então, são problemas de multifatores, né? Então, nós não fechamos numa causa só. Porém, gente, existe algumas possibilidades que a gente pode pensar. Para você que não sabe, meu Deus, o que a Ana está falando? Nós tivemos aí notícias de pessoas sendo intoxicadas por metanol, 43 suspeitos de intoxicação por metanol aqui no Brasil, 10 pacientes foram confirmados dessa intoxicação, teve um óbito confirmado. O que é isso? O metanol é um tipo de álcool, é diferente do álcool o etanol, mas ele é um tipo de álcool que quando ele é metabolizado no nosso organismo, ele é fatal, né? Ele que acontece. Quando metabolizado no organismo, ele pode até se tornar ácido fórmico. Então podem ter várias questões acontecendo com o indivíduo quando ele faz o uso que é inapropriado, né? Não uso inapropriado. Ele é tóxico, né? Então, o que acontece? Podem dar algumas lesões extremamente importantes em órgãos vitais e pode levar à morte, o que aconteceu com uma pessoa que infelizmente veio a óbito depois de introduzir como esse álcool em bebidas batizadas, que a gente fala, né? Em bebidas que foram misturadas ali manualmente. Então, o que acontece, gente? As pessoas elas vão para festas, para bares, para lugares e elas pedem drinks. E esses drinks vêm prontos. E aí esses drinks prontos a gente não consegue saber a procedência dessa bebida. Você não consegue ver um lacre nessa bebida, você não consegue saber se essa bebida realmente é uma bebida original ou não é. E principalmente em festas, principalmente em lugares mais que não tem assim, você não conhece, né, ao certo de onde vem. Então, nesses lugares, muitas vezes a gente pode correr o risco de estar ingerindo coisas que a gente não tem muita certeza da procedência disso. E aí, o que aconteceu? Algumas pessoas ingeriram bebidas e essas bebidas estavam, como a gente fala, batizadas com esse tipo de álcool, que é fatal. Em alguns casos, as pessoas elas procuram um atendimento médico rapidamente e elas conseguem um tratamento mais de urgência e de emergência para essa situação. Mas outras pessoas acabam, talvez até não entendendo muito bem os sinais e o que está acontecendo com ela num dia depois de ingerir essa bebida e tudo mais, e acabam procurando a ajuda médica muito tarde.
Nós tivemos acesso a pessoas que desenvolveram uma cegueira, e a cegueira é irreversível, de pessoas com lesões importantes em órgãos vitais e de uma pessoa que faleceu depois de ingerir isso. O que é interessante de pensarmos? Alguns fatores que podem levar a essa vulnerabilidade nossa. Isso é muito sério, né, gente? Se a gente for pensar, quais são as intenções das pessoas de manipular uma bebida? E aí a gente pode pensar em diversas intenções e diversas possibilidades, né? Porém, nós precisamos tomar muito cuidado. E existem alguns fatores psicossociais que eu quero trazer para você hoje que pode nos ajudar a nos proteger de situações como essas, né? É interessante agora só dizer para vocês um pouco dos sintomas, porque se a gente conhece alguém ou se a gente também, né, infelizmente ingeriu algo que você não sabe a procedência, sintomas de dor abdominal, náuseas, vômitos, confusão mental, visão turva, perda da visão, alterações do estado de consciência são alguns sintomas que as pessoas que estão num processo de intoxicação por metanol elas podem vir apresentar. Então é muito importante a gente ficar atento aos sinais e aos sintomas e procurar ajuda médica o mais rápido possível, né? O nosso corpo, ele nos dá sinais e sintomas de que algo não está certo, né? Não está bem. Então é importante porque o que aconteceu também nas reportagens a gente pôde perceber que as pessoas, elas negligenciaram um pouco os sintomas e aí a intoxicação começa a se alastrar e fica uma situação mais difícil. Quero falar sobre os fatores psicossociais dentro dessas perspectivas e de situações que nós nos colocamos em risco. Então pensa comigo, você é jovem, ou enfim, né, que idade for, e você vai para uma festa se divertir, e você tá com seus amigos, e aí vem uma pessoa e te oferece uma bebida com um copo já aberto e aquela música alta, aquele som envolvente, e a gente não vai passar pela nossa cabeça que naquele lugar onde você tá com seus amigos e tudo mais, você tá correndo um risco extremamente sério. Nós precisamos pensar sobre isso, gente, porque nós estamos inseridos numa sociedade e que, infelizmente, nós precisamos olhar para as vulnerabilidades que estão em volta de nós em todos os momentos. E olharmos para os nossos comportamentos, se são comportamentos de risco que a gente tem. Comportamentos de risco não são só comportamentos midiáticos, né? Comportamentos de risco são comportamentos que adotamos em determinadas situações, nas quais a gente se coloca em risco de alguma forma. Uma direção, dirigir, né, de uma forma mais agressiva é um comportamento de risco, né? Você ingerir bebida de você não saber de onde vem essa bebida é um comportamento de risco. Você fazer uso de substâncias tóxicas é um comportamento de risco. Então, todo comportamento que nós adotamos e que traz algum tipo de prejuízo para nós entendemos como comportamentos de risco. E muitas vezes, gente, a gente está envolvido ali com os amigos numa festa, enfim, e a gente sabe o que muitas pessoas fazem? Ai, quer saber? E dane-se, hoje mesmo eu vou né, me ser feliz porque eu mereço, porque eu estou sofrendo muito, e acaba adotando algum tipo de comportamento de risco e às vezes irreversível. Então, muita atenção. Excluindo, gente, aqueles bares, porque houve uma situação dessa também, da pessoa ir num bar renomado da capital e nesse bar ela ingeriu uma bebida dessa forma. Então, olhando assim para tudo, né? Então, tirando essa parte de que às vezes você vai num bar que você confia naquele bar, né? Um bar que você sempre foi, é um bar de nome, enfim, e a gente corre esse risco. Olhando para as festas que a gente vai, para reuniões mais informais, ou então existem muitos estabelecimentos hoje que você vai no estabelecimento e você já compra a bebida pronta. E você não sabe, né, que tipo de bebida que utilizou, que tipo de marca que usou, você só sai com o copo. Então, tem que olhar para tudo isso e tomar um pouco de cuidado. Nós temos a vulnerabilidade social. Nós temos o quê? Muitas pessoas acabam lançando mão de bebidas e de lugares que
não tem nenhuma segurança sanitária. Então isso a gente pode olhar para a vulnerabilidade social. Porque às vezes a pessoa quer tomar alguma coisa, a pessoa quer se divertir, a pessoa não consegue ir num lugar um pouco mais renomado e aí acaba lançando mão de lugares que a gente não conhece muito bem a procedência dessas bebidas e tudo mais. Então a gente precisa olhar para isso. Então o que está mais em jogo, né? Eu querer me divertir pontualmente ou cuidar da minha saúde? Ah, mas isso não vai acontecer comigo, Ana. Não sei. Nós precisamos olhar com uma responsabilidade social e um autocuidado muito importante. Outra coisa também que pode acontecer em comportamentos de risco. A gente está utilizando o exemplo, né, da intoxicação por metanol, mas outros comportamentos de risco. Gente, o comportamento de risco são situações que a gente se coloca em lugares que não oferecem segurança para gente. Então, em festas ou lugares ou reuniões que não te oferecem nenhum tipo de segurança, na verdade te oferece risco. E aí, mesmo assim, dependendo do jeito que você tá, dependendo de como estão suas emoções, a gente vai lá e vai mesmo e, quer saber? Não ligo para isso, eu não estou no momento de ficar ligando muito para isso. Então a gente precisa tomar bastante cuidado para esses comportamentos de risco. Que são comportamentos muitas vezes, gente, inconsequentes. Que a gente não pensa na consequência. Às vezes a gente está num estado emocional tão para baixo, tão down, que a gente não pensa nas consequências. Que a gente não consegue mensurar que as coisas podem ficar piores. E muita gente deprimida que fala, gente, pior do que tá não fica, pode ficar. E são os comportamentos de risco que a gente percebe as pessoas adotando. Por que as pessoas adotam comportamentos de risco? Pressões sociais. Muitas vezes a gente está envolvido com alguns amigos que fazem pressões. Por que você não vai? Não, você é careta, podemos ir em tal lugar. Por que você não bebe tal coisa? Por que você não experimenta? Nossa, você está duvidando então da minha idoneidade. Sabe essas pressões que a gente acaba vivenciando? Então essas pressões sociais fazem ou tentam fazer com que nós adotemos comportamentos de risco. E a gente precisa olhar para isso. A gente precisa estar muito consciente das nossas escolhas e não escolher pela pressão do outro. Isso é muito importante da gente pensar. A negligência dos sintomas é muito importante da gente pensar também. A negligência também da gente estar entendendo uma situação, estar próximo de uma situação e negligenciar essa situação que não vai dar nada, tá tudo bem, ou não tô muito bem, mas não deve ser nada. Então isso também faz com que nós continuemos em situações assim. Uma outra coisa que eu venho falando com vocês, e eu falei essa semana com uma pessoa super especial para mim, que é a impulsividade. A impulsividade, gente, ela não está somente no comer impulsivo, no gritar, não, ela está nos comportamentos. Em qualquer comportamento impulsivo que nós tenhamos. O que são comportamentos impulsivos? Comportamentos não pensados. Comportamentos que você não avalia o pró, o contra desse comportamento. Comportamentos que você não dá um tempo para você decidir. Que você vai e quer saber, vou mesmo. Então, essa impulsividade, ela está tão presente na nossa sociedade que muitas vezes até comportamentos de violência contra o outro, nós percebemos a impulsividade presente. Nós percebemos a falta de regulação emocional presente. Muitas vezes, quando a gente fala de regulação emocional, a gente fala assim, eu me descontrolei, briguei, gritei e falei alto, mas não é só isso. São outros comportamentos, por exemplo, de uma briga de trânsito que pode vir a óbito. Comportamentos impulsivos e desregulados emocionalmente, que você está num lugar, a pessoa te oferece algo para comer ou beber e você come e bebe sem saber de onde vem. Né? Tivemos no passado também situações que as pessoas elas estavam oferecendo alimentos para as pessoas comerem na rua. E dando de presente, você já viu isso também, dando de presente, mandando um bolo, E de onde vem tudo isso? Né? É muito complicado
É muito complicado porque tem pessoas também que trabalham com isso, né? Que vendem os seus produtos artesanais. Então a gente precisa tomar cuidado. Não é ser dicotômico, ou pode ou não pode. Ou vai ou não vai. Isso é dicotomia. É você ter a crítica, análise crítica da situação. Não é você seguir uma regra porque a Ana está falando. Não, é você criticar onde você está, o que você vai ingerir, para onde você vai. Isso faz bem para você, não faz bem, porque às vezes lugares onde você cabe não me cabe. Lugares onde eu caibo você não cabe, por conta de visão de mundo, entende? Então não é dicotomia, é a crítica. É por mais difícil que esteja a sua situação, por mais difícil que esteja o seu emocional, tomar cuidado para não ter atitudes impulsivas, não pensadas, atitudes que podem te prejudicar médio e longo prazo. Isso é super importante. Fatores de proteção que a gente pode ter em relação a comportamento de risco e situações dessa forma que nós estamos vendo. Escolhas conscientes. Eu vou ou não vou? Eu vou fazer uso disso ou eu não vou? Qual que é a consequência de eu fazer isso? Quais são as possíveis consequências de eu usar determinado produto? Quais são as possíveis consequências de eu ir em determinado lugar? São escolhas conscientes e a pressão social, né, a influência dos amigos e dependendo de como está o seu estado emocional, a gente não faz isso. A gente escolhe e pronto, acabou. Muito cuidado com isso, porque a nossa vida ela não é feita apenas daquele momento. O momento ele faz parte da nossa vida e nós precisamos olhar para a nossa vida de uma forma muito mais ampliada do que somente o momento de afogar as mágoas, sabe? Então olhe para isso, que isso é super importante. Evitar a impulsividade, estimular a consciência coletiva. Gente, o que é isso? É importantíssimo. Estimular a consciência coletiva é você cuidar do outro. É você olhar o seu amigo em risco e você cuidar dele. Ah, não quero saber, não sou eu mesmo. Não, nós somos corresponsáveis, nós vivemos em sociedade. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Quantas e quantas situações a gente vê na rua, as pessoas precisando de ajuda, ou seus amigos mesmo precisando de algo e a gente, não vou meter minha colher nessa relação. Nós precisamos cuidar uns dos outros, porque muitas vezes é naquela situação que a pessoa precisa de uma pessoa um pouco mais consciente, mais crítica da situação. Então, fator de proteção também é estimular a consciência coletiva. Um outro fator de proteção imprescindível é saber dizer não. Não vou neste lugar. Não vou ingerir isso. Não quero uma bebida pronta, pode deixar que eu faço a minha. Não, eu não quero um copo de água, eu quero uma garrafinha lacrada. E aí eu tiro o lacre da garrafa e tomo. Sabe questões assim? Não, eu não quero me envolver nessa situação, eu não vou neste lugar. Por que é tão difícil, né, da gente dizer não? Por que é tão difícil da gente se posicionar? Então, um outro fator de proteção é a gente saber falar não para os lugares onde a gente, pensando criticamente, regulado emocionalmente, sem impulsividade, a gente percebe que não vai fazer parte da nossa vida determinadas escolhas. Esse é um panorama dos fatores psicossociais que podem estar por trás de comportamentos de risco. Não é só isso, né? Nós percebemos a necessidade de políticas públicas, né, de outras questões, né, de outras áreas criminais e tudo mais. Mas se olharmos para os nossos fatores psicossociais e para o quanto que nós estamos expostos na vida, acho que a gente consegue mudar um pouco de alguns cenários importantes. Muitas pessoas, quando estão emocionalmente vulneráveis, elas tomam atitudes vulneráveis. Pessoas emocionalmente vulneráveis tomam decisões vulneráveis, decisões que não são sólidas, concretas, críticas, decisões muito parciais e muito preocupantes para a sua saúde como um todo. Então eu gostaria muito que você olhasse para isso. Talvez a questão da intoxicação nem chegue perto de você, mas quais são os outros comportamentos de risco que eu e você nos colocamos por conta aí
de fatores psicossociais, por conta de vulnerabilidade emocional, por conta de pressão social, por conta de impulsividade, quais outros lugares que a gente se coloca e se expõe e que podem trazer prejuízos para a nossa saúde holística, mental, biológica, física. Nós precisamos nos cuidar uns dos outros, para que a gente tenha o que a gente sempre fala aqui: qualidade de vida, bem-estar, equilíbrio e uma vida que vale a pena. Se cuida, cuide dos seus, propague essa mensagem, sabe? Olhe para isso, olhe criticamente para suas escolhas conscientes, para que você tenha uma saúde mental, física, biológica e uma saúde equilibrada e qualidade de vida. Fique bem e a gente se vê no próximo episódio do programa Vivências. Até mais!